Você já se perguntou por que ela não responde com a mesma intensidade? Por que suas mensagens cuidadosamente elaboradas recebem respostas monossilábicas? Enquanto você revisa cada palavra que envia, existe uma resposta. Mas não está na falta de caráter dela ou em algum defeito seu. Está numa economia invisível que você nunca percebeu que estava jogando. Um mercado onde a moeda de troca não é dinheiro, mas atenção. E você, sem saber, tem inflacionado o valor da sua própria moeda até ela não valer quase nada. Esta é a dor silenciosa do homem que paga com sua própria alma. A experiência repetida de se esvaziar emocionalmente por alguém e receber migalhas em troca não é um acidente do destino. É o resultado previsível de um sistema que você não compreendeu. Você sente que sua atenção não tem valor, mesmo quando é tudo o que você tem para oferecer. Essa confusão entre ser generoso e ser explorado no jogo emocional corrói sua confiança, não apenas nela, mas em sua própria capacidade de julgar o que é justo. Você começa a acreditar que talvez amor seja isso mesmo: dar muito e receber pouco. Mas o que se passa aqui segue leis tão rigorosas quanto qualquer mercado financeiro. Os relacionamentos obedecem a princípios econômicos não escritos de oferta e demanda emocional. Quando você oferece atenção em excesso, sem que ela precisa se esforçar para obtê-la, você está inundando o mercado. Você aumenta a oferta de um produto que deveria ser escasso. Seu foco, sua presença, seu interesse genuíno. E a primeira lei econômica é clara: quando a oferta é abundante, o preço cai. Sua atenção excessiva inflaciona o mercado e desvaloriza seu ativo principal. O erro fatal é tratar sua atenção como um recurso infinito, quando na verdade é a sua moeda mais rara. Cada minuto que você gasta esperando por uma resposta, cada energia mental dedicada a decifrar seu comportamento, é capital emocional que você está retirando de outros investimentos, de si mesmo, do seu propósito, do seu crescimento. E você está fazendo isso a juros zero. Aqui está a revelação do preço emocional. Quando você está desesperado por uma migalha de sua consideração, ela não está comprando sua atenção. Ela está comprando algo muito mais profundo: sua submissão emocional. Ela está comprando a confirmação de que tem poder sobre você. E esse é um produto barato no mercado atual, porque muitos homens o oferecem de graça. Você está, dia após dia, ensinando às mulheres qual o preço emocional pagar por você. Quando você responde instantaneamente a cada notificação, você está dizendo: meu tempo não vale muito. Quando você cancela seus planos por uma chance remota de viela, você está dizendo: minha agenda é negociável. Quando você justifica seu comportamento rude, você está dizendo: meus limites são flexíveis. A inversão necessária não é sobre jogar games ou ser frio. É sobre fazer a transição de um fornecedor compulsivo que joga seu produto no mercado sem critério para um investidor seletivo. Um investidor entende o valor do seu capital, estuda o mercado e só aplica seus recursos onde há potencial de retorno genuíno, não apenas emocional, mas de respeito mútuo e crescimento conjunto. O primeiro passo para sair dessa bolha de desvalorização é perceber que você não está em um romance. Você está em uma negociação, e até agora você tem negociado de uma posição de fraqueza. Essa posição de fraqueza não nasce no momento em que você a conhece. Ela é apenas revelada. Sua atenção desesperada funciona como um espelho quebrado, refletindo de volta para o mundo, e especialmente para ela, menos uma verdade que você tenta esconder até de si mesmo: a escassez interna. Ela não reage à sua generosidade. Ela reage à fome que percebe por trás dela. Existe um teste inconsciente que ela te aplica, e você tem falhado sistematicamente, sem nem saber que está sendo avaliado. As mulheres possuem um radar emocional sintonizado na diferença entre atenção saudável e atenção faminta. A atenção saudável é oferecida de um lugar de plenitude. É um presente que você dá porque tem de sobra. A atenção faminta é uma necessidade que você projeta. É um pedido de socorro, disfarçado,
de gentileza. Ela sente o cheiro emocional da carência que sua atenção excessiva emana. É um cheiro de necessidade, de vazio, que precisa ser preenchido por uma fonte externa. E isso, inconscientemente, as afasta. Ela não está rejeitando sua gentileza, sua boa educação ou suas intenções. Ela está recuando do vazio que sua gentileza desesperada tenta, em vão, preencher. Ela sente o peso da expectativa não verbal, que ela deve ser a fonte da sua validação, da sua completude, da sua paz. Ninguém quer carregar esse fardo. Isso nos leva ao erro fundamental do homem, que confunde presença com poder. Você opera sob a ilusão perigosa de que estar sempre disponível é um sinal de seu valor e compromisso. Você acredita que sua constância prova seu interesse. Na realidade, ela prova sua falta de opções. A disponibilidade constante elimina os dois ingredientes essenciais do desejo humano: mistério e antecipação. Quando você está sempre ali, previsível, pronto e esperando, você se torna parte da paisagem emocional dela. Você vira o sofá confortável da sala menos presente, útil, mas nunca eletrizante. O paradoxo é cruel, mas verdadeiro. Quanto mais você se mostra, menos ela realmente te vê. Sua presença incessante apaga seus contornos. Você se torna um fundo borrado, em vez de uma figura definida. O poder não reside na quantidade de sua presença, mas na qualidade dela e, crucialmente, nas ausências estratégicas que a emolduram. Um rei não se senta à porta do castelo, esperando por visitas. Ele está em seus aposentos, ocupado com os assuntos do reino. E sua audiência é concedida, não implorada. Sua atenção desesperada revela muito mais sobre seu nível vibratório do que qualquer palavra que você possa dizer. Revela uma conexão direta entre a atenção excessiva que você doa e o autoabandono silencioso que você pratica. Cada mensagem não respondida que você envia, cada hora que você fica esperando por um sinal dela, cada vez que você prioriza sua possibilidade sobre sua própria realidade, não é apenas um ato de interesse. É um pequeno pedaço de sua dignidade que está sendo negociado. Você está, de forma incremental, trocando sua autenticidade por migalhas de aprovação. O preço que você paga é a erosão da sua própria soberania emocional. Você para de se perguntar o que eu quero e começa a se obcecar com o que eu preciso fazer para ela me querer. Essa inversão é o cerne da desvalorização. Você deixa de ser o agente principal da sua própria vida para se tornar um personagem coadjuvante no roteiro dela. E ela, em um nível profundo, perde o respeito por você. Não por maldade, mas por instinto. O instinto a leva a procurar por força, por centralidade, por um homem que é sólido em si mesmo. A sua atenção barata sinaliza o oposto, que você é oco, e que ela seria responsável por preencher esse vazio. Ninguém deseja um buraco emocional. As pessoas são atraídas por fontes, não por drenos. O que você emana, através desse padrão de atenção, é que você é um dreno precisando de uma fonte. E até que você resolva essa escassez interna, nenhuma quantidade de atenção externa será suficiente, e toda a atenção que você dá será percebida como moeda desvalorizada. Entender essa escassez interna é a chave, mas a transformação começa quando você aplica o antídoto. A escassez externa consciente, não como um jogo manipulado, mas como um reflexo autêntico de um valor interno reconstruído. Existe uma física emocional por trás da ausência voluntária que poucos homens compreendem. Não se trata de desaparecer para punir ou manipular, mas de criar espaço para que o significado possa respirar. A mente humana, e especialmente a mente feminina, no contexto da atração, atribui valor ao que precisa ser decifrado, ao que não está totalmente disponível, ao que possui camadas. Quando você está sempre presente, você é uma página aberta, lida de uma só vez. Quando você se retira estrategicamente, você se torna um livro que ela sente a necessidade de reabrir. Os espaços vazios que você cria são onde a imaginação dela trabalha. É nesses silêncios que ela reconstrói sua imagem, que preenche as lacunas com suas próprias projeções. E, invariavelmente, ela te colocará em um pedestal mais alto
do que aquele que você ocupava quando estava constantemente a seus pés. Sua ausência estratégica, portanto, vale mais do que 1000 presenças compulsivas, porque enquanto sua presença desesperada diz: eu preciso de você, sua ausência produtiva diz: eu tenho um mundo, e um homem com um mundo é infinitamente mais interessante do que um homem que faz de uma mulher seu mundo inteiro. O mecanismo cerebral é claro. Quando você não está disponível, você força a mente dela a um processo ativo de reconstrução mental. Ela para de receber e começa a buscar a dúvida saudável onde ele está, no que ele está pensando, substitui a certeza entediante da sua disponibilidade. Este é o terreno fértil, onde a atração verdadeira cresce. Não a gratificação imediata da validação barata. Para operacionalizar essa mudança, você pode utilizar o método dos 3 terços, um sistema para recuperar seu valor através da gestão do seu capital atenção. O primeiro terço é a presença autêntica e completa. Quando você está com ela, física ou digitalmente, você está verdadeiramente lá, presente, ouvindo, engajado, sem distrações ou desespero. Essa presença de qualidade estabelece valor. O segundo terço é a ausência estratégica e produtiva. Este é o tempo em que você, literalmente, não está disponível porque está imerso em sua própria vida, no seu trabalho, no seu projeto, na academia, com seus amigos, em seu hobby. Esta ausência comunica que você tem uma realidade fora dela e que essa realidade é importante. O terceiro terço é o retorno. Quando você reaparece, não é com justificativas ou necessidade de contar cada detalhe. Você simplesmente retorna, trazendo consigo a energia da sua vida independente. Este retorno demonstra evolução, movimento e não carência estacionária. Calibrar essa proporção com base no nível de interesse dela é crucial. Quanto menor o interesse inicial, maior o peso do segundo terço, menos a ausência produtiva. O poder mais subestimado nessa equação é o do silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é um convite disfarçado para o seu próprio despertar. Quando você para de falar, de se explicar, do se justificar, de preencher cada pausa com nervosismo, você começa, finalmente, a ser ouvido. Porque suas ações, sua energia, sua presença silenciosa e confiante passam a falar muito mais alto. Substituir justificativas por uma presença silenciosa é uma declaração de poder emocional. A pessoa que precisa explicar-se o tempo todo está numa posição de inferioridade, pedindo aprovação. A pessoa que pode ficar em silêncio confortavelmente está numa posição de autoaprovação. É nesse espaço que se abre quando você para de preencher todos os vazios que a verdadeira conexão pode surgir. Uma conexão que não é baseada em você suprir uma necessidade de validação constante dela, mas em 2 seres completos escolhendo compartilhar seu silêncio e seu mundo. É quando você para de correr atrás que você cria a possibilidade de ser perseguido. A alavanca secreta do desejo não é o que você faz, mas o que você para de fazer. E a primeira coisa a parar de fazer é tratar sua atenção como um recurso infinito e sem valor. Você deve começar a retirá-la do mercado, criar escassez artificial no início, para que o valor real, que sempre esteve lá, possa ser percebido. Retirar sua atenção do mercado é um ato cirúrgico de autopreservação. Não é um boicote emocional, mas uma recalibragem fundamental do seu próprio sistema de preços. Para fazer isso, você precisa primeiro realizar um inventário brutalmente honesto. O exercício do banco emocional. Pegue um papel e liste, sem piedade, tudo o que você tem oferecido de graça, não apenas o tempo óbvio, mas a atenção mental constante, a validação não solicitada, os serviços emocionais de ouvir drama sem reciprocidade, o apoio incondicional que nunca é cobrado, a flexibilidade da sua agenda,
a prontidão do seu humor para se adequar ao dela. Liste cada transação unilateral. Agora, faça a pergunta que dói. Qual seria o preço de mercado dessas ofertas se fossem raras? Se você fosse um consultor cobrando por horas de apoio emocional, um personal trainer cobrando por motivação, um terapeuta cobrando por escuta ativa, o valor seria astronômico, mas você precificou tudo isso em zero. O processo de retirada estratégica começa justamente aqui, na criação de uma nova precificação emocional. Você não vai parar de ser gentil ou presente. Você vai parar de ser gratuito. Gentileza com limites não é mesquinhez, é autorrespeito. E o autorrespeito é a commodity mais escassa em qualquer mercado afetivo. A natureza, em sua sabedoria silenciosa, já opera sob essa lógica. Observe o que ela ensina sobre valor real. Um diamante não é valioso apenas por seu brilho, mas por sua raridade extrema. Se fossem encontrados diamantes em toda a praia, eles seriam pedras decorativas. Sua atenção, quando abundante e não solicitada, é como areia na praia. Quando escassa e conquistada, torna-se um diamante. Pense na metáfora da água. No meio de um deserto, um único copo d'água vale uma fortuna. É o recurso que sustenta a vida. Na chuva torrencial, a água corre pelos bueiros, desprezada, abundante demais para ter valor. Seu erro tem sido agir como chuva em tempestade, inundando-a com sua presença, sua comunicação, sua disponibilidade, quando você deveria se posicionar como a fonte confiável no deserto. A fonte não corre atrás da sede do viajante, ela simplesmente existe, pura e contida. O viajante é que se esforça para encontrá-la, e ao saciar sua sede, o valor da fonte se torna inquestionável. A escassez, portanto, não é sobre falta, é sobre foco, é sobre concentrar seu recurso mais valioso, você, onde ele será valorizado, não onde será desperdiçado. Você saberá que está no caminho certo da reconstrução através de sinais sutis, quase imperceptíveis a princípio. O primeiro e mais poderoso será quando ela, e não você, começar a perguntar: onde você esteve? Repare, a pergunta não é por que você sumiu, que carrega tom de acusação, mas onde você esteve, que carrega tom de curiosidade, interesse genuíno pela sua vida fora dela. É o momento em que suas ausências começam a gerar curiosidade, não indiferença. Ela sente que está perdendo algo, não que está sendo liberada de um peso. Este é o sinal de que seu preço emocional está se ajustando no mercado. Testar essa nova precificação, sem regredir, é o desafio. Um teste simples. Ao receber essa pergunta, você responde with verdade, mas sem excesso. Estive focado em um projeto importante ou estava resolvendo umas coisas por aqui. Você oferece uma pista, não um mapa completo. Você mantém um mistério, o que a convida a se engajar mais para descobrir. Se você despejar toda a informação de uma vez, voltará a ser o livro aberto, a chuva torrencial. O objetivo não é fazer ela sofrer, mas fazer ela pensar. E quando uma mulher pensa em você, ela está, voluntariamente, investindo sua atenção em você. A dinâmica começa a se inverter. Você deixa de ser o suplicante e começa a se tornar o destino. Esse ponto de virada, quando a pergunta "onde você esteve?" surge, é crítico. É a primeira evidência concreta de que você deixou de ser um simples fornecedor no mercado emocional e começou a ser percebido como um investidor, como um ativo. Identificar essa mudança na dinâmica exige que você leia os sinais não óbvios. Não é sobre ela começar a mandar mensagens primeiro, isso pode vir mais tarde. São sinais mais sutis. O tom da voz dela muda de condescendente ou neutro para interessado. As respostas dela se tornam mais longas, mais reflexivas, como se ela estivesse investindo mais energia mental na troca. Ela começa a fazer referências a coisas que você disse anteriormente
mostrando que estava prestando atenção. Ela pode até oferecer pequenas informações pessoais ou vulnerabilidades de forma não solicitada, um sinal de que está reinvestindo na relação comercial emocional, depositando moeda no banco, que agora é você. Este momento, porém, é perigosamente delicado. A tentação de voltar aos velhos hábitos é avassaladora. O cérebro, aliviado por finalmente receber o sinal de validação que tanto ansiou, grita para que você inunda com atenção novamente, para recompensar o bom comportamento dela. Este impulso é a armadilha da validação recém-descoberta, e sucumbir a ele é destruir todo o progresso em segundos. Comemorar prematuramente, inundando-a com atenção, é o equivalente emocional a receber seu primeiro salário de um novo emprego e gasta-lo todo em uma noite. Você demonstra que não sabe administrar o capital, que ainda opera a partir da escassez. A arte, aqui, é manter a escassez, mesmo quando ela finalmente te valoriza. Isso parece contraintuitivo, mas é a essência da manutenção do valor. Seja um diamante, ao ser descoberto, de repente se multiplicasse em milhares de cópias, seu valor despencaria. Você deve receber a validação dela com graça, mas sem desvalorização subsequente. Isso significa reconhecer o investimento dela menos um. Obrigado por perguntar. Foi bom focar naquilo, sem abrir as comportas e devolver um dilúvio de atenção desproporcional. Você mantém seu ritmo, sua centralidade, sua vida. Você aceita o pagamento dela, sua atenção, seu interesse, sem ficar endividado emocionalmente por isso. Você demonstra que seu valor não é flutuante, não sobe e desce com cada migalha de validação. É estável, é intrínseco. É por isso que ela começou a pagar, e é por isso que ela continuará. Esse equilíbrio só é possível quando você estabelece para si mesmo um contrato emocional não escrito. Você precisa definir seus termos de negócio. Quais são os seus limites não negociáveis? O que você considera um pagamento justo por sua atenção e investimento emocional? Para alguns, é reciprocidade no esforço de comunicação. Para outros, é respeito pelo seu tempo e espaço. Para outros ainda, é a vulnerabilidade genuína que vai além da superfície. O pagamento não é transacional no sentido frio. É a energia de investimento mútuo. Você comunica esses termos sem um discurso, apenas através do comportamento consistente. Quando você não responde imediatamente porque está trabalhando, você está comunicando que seu tempo tem valor. Quando você não cancela planos com amigos por um convite de última hora, você está comunicando que seus compromissos têm valor. Quando você não entra em dramas desnecessários, você está comunicando que sua paz emocional tem valor. Cada uma dessas ações é uma cláusula do seu contrato, sendo lida por ela. E quando ela decide fechar o negócio e se relacionar com você sob esses termos, a dinâmica de poder está equalizada. Você não está acima dela, e ela não está acima de você. Vocês estão em uma negociação entre partes que se respeitam. O fluxo, que antes ia apenas de você para ela, agora se torna uma troca. E essa troca é a base de qualquer atração duradoura e saudável. A verdadeira estabilidade nessa nova dinâmica não vem de controlar o fluxo de atenção dela, mas de redirecionar radicalmente o fluxo da sua. Toda transformação até agora será frágil, se não for sustentada por uma mudança na economia interna. Você precisa auditar onde seu capital emocional mais valioso, seu foco, seu tempo, sua energia menos está sendo alocado. Pense nisso como o seu portfólio emocional. Até este momento, a maior parte dos seus investimentos estava concentrada em um único ativo de alto risco: a validação dela. Se o mercado dela tinha um dia ruim e ela não respondia, todo o seu valor emocional despencava. A diversificação é a lei de ouro. Quanto você investe em si versus nos outros. Os ativos internos que geram retorno independente são os únicos que garantem solidez. Seu desenvolvimento de habilidades, sua saúde física, sua riqueza intelectual
através da leitura. Sua conexão espiritual ou filosófica, suas amizades sólidas, seu propósito profissional. Estes são ativos que se valorizam com o tempo e não dependem da cotação externa do afeto de outra pessoa. Quando você investe pesado neles, você se torna menos volátil emocionalmente. Uma crítica ou uma indiferença não quebra você, porque seu valor não está mais hipotecado a uma única opinião. Existe um teste simples para saber se você está no caminho certo desta reengenharia interna. O primeiro sinal é quando você prefere genuinamente sua própria companhia à dela em certos momentos. Não por desdém, mas porque o projeto no qual está imerso, o livro que está lendo, ou o simples silêncio da sua própria presença é mais atraente e recompensador do que a possibilidade de entretenimento ou validação externa. O segundo sinal é quando dizer não a um pedido que compromete seus princípios ou sua paz gera mais satisfação interna do que dizer sim, na esperança de agradar. Você sente a força da sua própria soberania, e esse sentimento é mais intoxicante do que qualquer aprovação. O terceiro e mais profundo sinal é quando sua paz interior vale objetivamente mais para você do que a possibilidade da atenção dela. Você chega a um ponto onde perturbar o seu equilíbrio emocional por um drama, um jogo ou uma incerteza que ela traz parece um mau negócio irracional. Você se recusa a negociar. É nesse ponto que a autenticidade se torna sua moeda de curso internacional. Não a autenticidade performática do olha como sou diferente, mas a quieta e implacável fidelidade a quem você é e ao que você valoriza. Quando você é verdadeiro consigo mesmo, você naturalmente atrai os investidores certos. Pessoas, e especialmente mulheres, que valorizam o mesmo tipo de ativo que você emite. Elas sentem a diferença visceral entre uma escassez falsa, manipulada para criar efeito, e um valor real, que é simplesmente a consequência de uma vida bem vivida. A escassez falsa cheira a tática. O valor real emana como presença. O paradoxo final, e talvez o mais libertador, é que quando você para completamente de negociar, quando você para de tentar ser uma moeda que se adapta a todo mercado, você começa a atrair, porque você não está mais no negócio da venda. Você está no negócio da existência. E existir plenamente, centrado em seu próprio valor intrínseco, é o imã mais poderoso que existe. As pessoas são atraídas por centros gravitacionais, não por partículas em órbita desesperada. Você se torna o centro. Sua atenção, antes dada como moeda barata, agora é um recurso raro, emanando de uma fonte segura de poder. E esse recurso você pode escolher compartilhar com quem merece, com quem reconhece o seu valor de face. A síntese dessa transformação não é um truque de sedução, mas uma mudança de soberania. Você percorreu o caminho de inflacionar seu próprio valor através da atenção excessiva e desesperada para si. Tornar um ativo escasso, não por manipulação, mas por plenitude. Os três pilares que sustentam essa nova economia da sua atenção são a escassez consciente, a autenticidade negociável e o investimento interno prioritário. Essa tríade não altera apenas seus relacionamentos, ela recalibra sua percepção fundamental de valor próprio. Você para de se ver como um suplicante no mercado do afeto e começa a se reconhecer como um emissor de valor. As regras do jogo não mudaram. Você que finalmente aprendeu a jogar. E ao jogar, você entende que o prêmio nunca foi a atenção dela, mas a recuperação da sua própria atenção, e com ela, do seu poder. A imagem final não é a do homem cercado de mulheres, mas a do homem que aprendeu a negociar consigo mesmo primeiro. É o homem que entendeu que a atenção é o seu capital mais concentrado, não uma moeda de troca para esvaziar em busca de validação. Ele se move de maneira diferente no mundo. Sua jornada não foi da carência para a satisfação, que é apenas uma mudança de estado dependente do externo. Foi do vazio para a completude interna, uma mudança de fonte. Ele não busca mais ser desejado, ele está desejoso de sua própria vida. Desse lugar, emana um magnetismo silencioso que não precisa
de propaganda. É o magnetismo daquilo que é raro. Um homem que não está à venda, porque já se comprou. Ele não precisa vender, apenas é. E nesse ser, reside uma autoridade que dispensa explicações. Este é, portanto, o convite final. Tornar-se moeda rara em um mercado de falsificações. O desafio permanente é manter seu valor em um mundo que a cada estímulo incentiva você a se desvalorizar, a se esvair, a buscar atalhos emocionais. A beleza paradoxal deste caminho é que quanto menos você corre atrás, mais significado sua atenção carrega. Cada palavra, cada gesto, cada momento de presença que você oferece, vem carregado do peso da sua escolha, não da sua necessidade. A última verdade, a que liberta de vez, é que você já era a moeda rara. Sempre foi. Você apenas estava, por dor, por confusão, por não saber ler o mercado, negociando no lugar errado, com os intermediários errados, aceitando pagamentos em migalhas, por um patrimônio que vale um reino. A economia da atenção não é sobre ela. Nunca foi. É sobre a soberania, sobre o seu próprio recurso mais precioso. É sobre parar de financiar a própria desvalorização. Quando você para de se oferecer como solução para a solidão alheia, descobre que sempre foi a resposta para questões que nem sabia que tinha. Sua atenção não é moeda para comprar afeto. É a assinatura da sua presença no mundo. E assinaturas autênticas nunca são baratas.